Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, por estarmos aqui nessa manhã reunidos como sua igreja, Senhor. Pai, que os teus filhos possam ser abençoados, visitados pela tua presença, Senhor. Que haja, meu Pai, um mover novo, que haja um manifestar novo da tua presença em nosso meio. Senhor, que nós possamos ser tocados pela tua presença, que nós possamos ser tocados pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, aqui está a noiva do Cordeiro, e que nessa manhã o noivo fale com a noiva, que o noivo toque na noiva, e nós possamos sair daqui abençoados e com uma revelação nova da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Nós vamos falar sobre mês de janeiro, o projeto de vida, né? É tradicional. Você que já faz parte da família CG Itaquera e da comunidade da graça, num contexto nacional, você sabe que todo mês de janeiro nós falamos de projeto de vida, né? E sempre valorizamos, são 5 horas, eu vou falar 4, uma dela englobando tudo. Deus, família, trabalho, estudos e ministério. E a cada domingo nós vamos tocar em uma dessas áreas. Mas hoje eu quero aqui dar um panorama, falar sobre planejamento, falar sobre aquilo que nós vamos ouvir aqui nesse mês de janeiro. Irmãos, eu estava conversando com um casal e eles já me falaram que amanhã começa uma dieta. Quem vai começar a dieta aqui amanhã, levanta a mão. Ali. Irmãos, não adianta. Vocês comeram nesses dias, não é verdade? Se não, eu vou dar uma dica, se não tem ceia congelada ainda, comece. Se tem ceia congelada, irmão, vai até o carnaval comendo, depois você começa a dieta. É ceia assim, né? Você começa no dia 24, né, Bel? Alguns começam no dia 27. Não, 24 estava, né? E vai até o dia do carnaval e se bobear só vai para Páscoa ainda, né? Irmãos, planejar, ele é um hábito que todos nós temos vontade. Todos nós almejamos por isso. Mas não é um hábito comum. O planejamento, por mais que seja uma palavra tão comum, o hábito do planejamento não é um hábito comum. Mas na realidade todos nós temos vontade. Todos nós estabelecemos metas. Todos nós fazemos o quê? Listinhas daquilo que queremos fazer. É verdade ou não é? Todos nós fazemos listinhas daquilo que queremos fazer, daquilo que vai ser. Você já inspirou o ano pensando, o ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer aquilo outro, o ano que vem eu vou estudar. Quem fez isso, levante a mão comigo. Porque eu sou assim também. Todos nós temos isso em nós. Mas nós muitas vezes falhamos. Sabe por que nós falhamos? Porque nós não colocamos data naquilo que queremos fazer. Por exemplo, você tem algum objetivo? Sim. Você colocou data nesse objetivo? Você sabe quando você vai chegar até ele? Eu, por exemplo, conversava com a Fabiana, eu tenho alguns projetos, inclusive para dezembro, que eu já vou começar agora, eu tenho data para quando eu quero aquilo. Nós precisamos colocar data nas coisas. Nós não podemos fazer apenas uma simples lista. Não, nós temos que ter objetivo, saber como vamos chegar e de que maneira vamos chegar. E neste ano, o nosso projeto de vida, além das 4 áreas, nós vamos falar também, e você vai receber o impresso semana que vem, né, em virtude dos feriados aí que teve agora no final de ano, não ficou pronto, mas semana que vem você vai receber o impresso do projeto de vida, e você vai observar que neste impresso você vai ter algumas coisas diferentes. Por exemplo, qual texto que impulsiona a sua vida? Qual texto bíblico impulsiona a sua vida? Qual promessa de Deus que está na palavra que impulsiona a sua vida? Qual texto bíblico impulsiona a sua vida? Eu não tenho. Eu tenho. Qual texto bíblico impulsiona, te dá base, para que você, quando você está passando por dificuldade, você olha para aquele texto e fala, aqui está a promessa de Deus para a minha vida, glória a Deus. Você vai ter isso lá no projeto de vida. Nós precisamos ter um texto que nos impulsione. Por exemplo, qual a sua especialidade? O que você sabe fazer muito bem? O que você faz bem? Qual o seu dom?
Você sabe qual é o seu dom? Sabe por que é importante nós sabermos qual é a nossa especialidade, qual é o nosso dom? Porque muitas vezes nós criamos o quê? Objetivos que não é nosso. Eu crio um objetivo que não é meu. Eu crio um objetivo que não é meu. Às vezes eu não sou como o pastor Ramiro, que é um cara da cozinha. Já que eu vi que o Edivaldo e a Bel estão ali também, viu, Miro? Ó, se você quiser tirar a prova, você precisa me chamar lá, porque eles chegaram junto, viu? Qual a sua especialidade? Ah, eu quero me tornar um grande cozinheiro, mas eu não gosto de cozinhar. Qual a sua especialidade? Qual é o seu dom? Nós vamos criar objetivos dentro daquilo que é a nossa especialidade. Sabe, irmãos, é momento de nós revermos muitas coisas nas nossas vidas. É momento de nós começarmos coisas novas. É momento de nós abandonarmos algumas coisas que comprometiam a nossa vida. Por exemplo, no ano de 2021, você pode olhar e você vai detectar coisas que te travavam, que te amarravam, pecados, vícios, situações. É momento de você abandonar isso. É momento de você deixar isso de lado. Por isso, nós trabalhamos o tema atualize. Quem aqui tem um celular? Perguntinha, quem tem um celular em mãos aí? Pega aí. Pega o seu celular na sua mão. Você atualiza o seu celular? Quando você não atualiza, você está colocando o seu aparelho em risco. Irmãos, nós precisamos atualizar, por exemplo, computador. Eu lembro do meu primeiro 386. Quem lembra aqui do 386? Olha lá o cara. Edson, lembra, né? Você conseguiria, perguntar para vocês, Marcelo teve, né? Não, nessa época, né? Você conseguiria fazer toda a sua demanda de trabalho hoje com o 386? Conseguia ou não? Quem lembra do StarTAC? Quem teve o StarTAC? Levanta a mão. Ah, vendo? Você conseguiria, por exemplo, acessar a internet, mandar foto e fazer tudo o que você faz com o celular hoje, com aquele celular que era o último lançamento na época? Não conseguiria, porque foi necessário atualizar. Você não vê mais nem na rua hoje em dia orelhão. Eu lembro uma vez, meu irmão foi fazer orelhão, você tinha com uma sacolinha de ficha, né? E eu lembro que eu coloquei um monte de ficha e meu irmão enfiou o dedo para tirar lá. Sabe aquele negocinho? Da tampinha, ele enfiou e travou o dedo dele ali. Mas o que acontece? As coisas atualizaram. Hoje você liga da onde você estiver, da maneira que você estiver. Por quê? Porque você tem acesso. Foi atualizado. Irmãos, tudo precisa ser atualizado. Você precisa ser atualizado muitas vezes. A sua vida necessita de atualização. Você, por exemplo, na sua área que você trabalha, do que você faz, você tem que atualizar, você tem que estudar, você tem que aprender coisas novas. Porque tudo necessita de atualização. Nós precisamos enxergar isso. E, irmãos, eu quero te falar algo. Durante o mês de janeiro, Deus vai te entregar um padrão. Deus vai te entregar algo novo na sua vida, que você vai aplicar sobre o teu ano de 2022. Portanto, eu quero te dar algumas dicas. Primeiro, não pegue ideias soltas, mas anote tudo aquilo que Deus vai falar com você durante esse mês de janeiro. Anote, coloque em prática. Sabe por quê, irmãos? É momento de nós evoluirmos como discípulos de Jesus. É momento de nós evoluirmos. É o momento de nós andarmos para frente. Eu me recordava de muitos pastores que são amigos meus, que nós sempre gravamos o culto e colocávamos na segunda-feira o vídeo. Sempre. Então, quando começou a transmissão de culto, nosso desafio foi só uma máquina e alguns detalhes que nós não tínhamos. Mas tem pastor, irmãos, que até hoje soa sangue para fazer uma transmissão. Por quê? Porque não se atualizou quando era momento. Olhava o que estava acontecendo e ignorava aquilo. Isso não, estou fora. E eu conheço igrejas que perderam muitas pessoas. E existem igrejas que fecharam, porque não se atualizaram. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos nos atualizar. Nós precisamos de coisas
coisas novas para as nossas vidas. Precisamos olhar para frente. Você já viu, por exemplo, um casal que durante 30 anos briga pela mesma coisa? Quem conhece? Conheço. O que acontece? O assunto nunca é mudado. Dificuldades no casamento, elas sempre vão ter. Quem é casado aqui, levanta a mão. Tem dificuldade no casamento? Sempre vai ter, irmão. Sempre tem uma coisa nova. Sempre tem uma coisa nova. É ou não é? Mas sempre a mesma coisa. Nós precisamos nos abrir para mudança. Nós precisamos nos abrir para mudança. E falando em mudança, eu quero convidar que você abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 5. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 27. Mudança. Eu quero usar como exemplo para vocês sobre mudança, sobre o chamado de Levi. Chamado de Levi. Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 27. Nos diz o seguinte: depois disso, Jesus saiu e viu, o que diz aí? Ele viu quem? Publicano, chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, olha o que diz aqui, ó. Levi levantou-se e deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Verso 31. Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Amém, irmãos? Vocês entenderem quem eram os publicanos, eles eram detestáveis diante do povo. Por quê? Porque eles eram cobradores de impostos. Eram homens que estavam a serviço do Império Romano. E o método do Império Romano era o seguinte: todos os povos que eles conquistavam, ali eles colocavam o quê? Uma parte da sua guarda. E eles colocavam quem ali? Cobradores de impostos, que eram os publicanos. E esses cobradores de impostos, quem eram? Eram judeus que recebiam um poder delegado por Roma e cobravam dinheiro das pessoas, impostos. Por exemplo, para você passar por aquela porta, você precisa pagar imposto. Para você sair por ali, você precisa pagar imposto. Você comprou algo novo, você conhece muito bem o que é pagar imposto, né, irmãos? Não preciso falar muito sobre pagar imposto, você sabe muito bem o que é pagar imposto. Então eles recebiam um poder delegado de Roma, e uma parte era direcionada ao Império Romano, e a outra parte ficava com eles. Por isso, irmãos, eles eram vistos como o quê? Traidores do povo. Os publicanos eram vistos como traidores do povo. Mas a palavra de Deus, o texto que nós lemos, diz que Jesus fez o quê? Olhou para um publicano. Jesus olhou para um publicano. Jesus olhou para uma pessoa em que as pessoas não gostavam de olhar. Jesus olhou para uma pessoa com amor, em que todo mundo xingava, em que todo mundo odiava, em que todo mundo criticava, em que ninguém queria olhar, não queria andar perto, porque tinham aqueles homens como traidores do povo. Mas a palavra nos mostra que Jesus olhou diferente para Levi. Jesus olhou diferente para aquele homem. Jesus não olhou como todos olhavam.
Mas Jesus olhou diferente. E quando nós lemos, nós vimos que Jesus disse: siga-me. E no verso 28, o que diz aí o verso 28? Coloca para mim, Hugo, por favor. O verso: Levi levantou-se. O que ele fez? A palavra não fala que Levi olhou para Jesus e falou: Jesus, beleza, mas eu preciso acabar algumas coisas antes. Jesus, eu até vou, mas eu preciso resolver algumas coisas antes. Irmãos, Levi, a palavra nos mostra que Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Deixou tudo e o seguiu. Tem muita gente interessada em seguir a Jesus, mas querem seguir a Jesus do mesmo jeito que estão, com seus vícios, com as suas manias, com aquilo que trava, com o velho estilo de vida. A palavra fala que Levi deixou tudo, largou tudo para trás e o seguiu. E o seguiu. Sabe, irmãos, Levi não olhou a condição dele e falou: mas eu sou um publicano. Eu sou uma pessoa que não merece. Você é o cara que está fazendo tanta coisa. Não posso. Levi não olhou a condição dele. Quantas vezes você já não olhou para a sua vida e falou: eu não sou digno do chamado de Deus, eu não sou digno de fazer isso, eu não sou digno de colocar a minha mão nisso, eu não sou digno de me doar nisso. Quantas vezes? Mas, irmãos, Levi olhou para o Senhor. E detalhe, todos que estão aqui foram chamados por Jesus. Todos nós temos um chamado em comum. Nós temos em comum, que é fazer o quê? Pregar o Evangelho. Entenda algo: Jesus capacita aqueles que Ele chamou. Você não precisa: mas eu não fiz nem teologia. Mas eu nem fiz um estudo bíblico. Não, irmãos. Jesus capacita aqueles que Ele chamou. Comece a se colocar dentro do chamado do Senhor. Sabe, irmãos, muitas pessoas deixam de progredir dentro do reino de Deus e dentro do chamado que Deus fez a elas. Sabe por quê? Elas colocam empecilhos, limites. Pergunta: vocês estão me ouvindo bem? Sim ou não? E eu sei que quem está em casa está me ouvindo bem também. Nós temos o Edson ali, ó. O Edson, quando começou a mexer em som, sabe o que ele sabia, irmãos? Quer dizer, sabe o que ele não sabia? Ele não sabia onde era o botão que ligava a mesa. Não é verdade, Edson? Hoje muitas igrejas vêm buscar o Edson aqui para dar assessoria de som nas outras comunidades e outras igrejas, de outros ministérios. É verdade, não é, Edson? Mandam pessoas aqui para... Oi? É o chefe dos caras lá atrás, ó. Igrejas mandam pessoas para cá para ver o que nós estamos fazendo. Por quê? Porque quando Deus chamou ele não colocou empecilho. Ele não colocou limite. Ele poderia ter falado: não, eu não sei mexer com som. Eu não sei fazer isso. Quantas vezes você já não falou? Deus falou com você, te chamou para algo e você falou: não, Senhor, eu não vou porque eu não sei. Eu não vou porque eu tenho vergonha. Jesus, passa a semana que vem, porque eu preciso resolver algumas coisas agora. Jesus, passa, quantos não falaram? 2022, eu vou me dedicar mais à palavra de Deus, à obra do Senhor. Mas é o que acontece. De repente você vê que você tem uma faculdade para fazer. De repente você se vê obrigado a fazer muita hora extra. De repente você vê que você tem alguns compromissos que te impedem de colocar em prática aquilo que você queria. Nesse momento eu estou construindo minha casa. Nesse momento eu estou fazendo X, Y, Z. Tanta coisa que se coloca na frente. E sabe o que acontece, irmãos? Estas atitudes nos distanciam de Deus. A palavra diz que Levi deixou tudo. Levi deixou tudo.
se você calcular muito, presta atenção no que eu vou te falar agora. Se você calcular muito, você não vai seguir a Jesus. Se você fizer muito cálculo, você não vai seguir a Deus. Como está a sua vida hoje? Nós temos na palavra de Deus uma situação em que é o contraponto de Levi, o jovem rico. Quem conhece o jovem rico? Quem conhece a história do jovem rico? O jovem rico a gente não conhece, mas a história do jovem rico a gente conhece. Ele queria seguir a Jesus, mas aquele jovem fez conta. Começou a fazer muita conta, muito cálculo. Eu tenho muita coisa, porque tem que vender tudo, dá para os... não. Irmãos, nós precisamos olhar para o Senhor. Levi ouviu a voz de Jesus. Olha, não precisa abrir, deixa o dedo em Lucas, mas vai até Mateus aí, o livro de Mateus. Está vendo o livro de Mateus aí? Quem escreveu foi ele. Ele marcou sua geração. Ó, nós aqui lendo um livro que foi escrito por um cara que largou tudo e resolveu seguir Jesus. Sabe o que nós precisamos fazer? Simplesmente ouvir o que Jesus nos chamou para fazer. E não colocar para depois. Depois eu falo. Não, eu preciso de... Irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Obediência demorada é desobediência. Quem aqui é pai sabe. Fulano, vai fazer aquilo. Espera aí que eu já vou fazer. 2 horas depois. E aí, fez? Daqui a pouco. Espera aí, estou acabando o jogo aqui. 4 horas depois. E aí, fez? Não, já estou indo. Estou quase. Obediência demorada é desobediência. Obediência, ela é imediata. O que Levi fez? Siga-me. E a palavra diz, Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Obediência demorada é desobediência. Obediência demorada é desobediência. Sabe, irmãos, eu usei o exemplo dos filhos, mas nossos filhos são amados por nós. São ou não são? E é a mesma coisa com Deus conosco. Nós somos filhos amados de Deus, porém demoramos para obedecer. Deixamos para depois. Eu não vou fazer agora porque eu tenho vergonha. Espera acabar a minha vergonha. Posso falar algo? Tua vergonha nunca vai acabar. Você precisa vencer esse obstáculo na sua vida. Quem aqui é tímido? Levanta a mão. Levanta a mão quem é tímido. O Miro não é tímido, não. O Miro não é, não. Quem é tímido? Levanta bem alto. Sabia que eu também sou? E para mim estar aqui em cima falando para vocês, eu preciso vencer um monte de obstáculo. A Fabiana sabe disso. Um monte de obstáculo. Mas se Deus me chamou para fazer isso, eu vou fazer. O que Deus chamou para você fazer? O que Deus te chamou para você fazer? Eu não me acho capaz. Eu também não me acho capaz, irmãos. Mas eu estou aqui obedecendo ao que Deus me chamou. O que Deus te chamou para fazer? Mas eu tenho tantas limitações. Eu também tenho. Você acha que Levi também não tinha? Ele era visto como traidor do povo. Mas nós precisamos aprender a dizer, Senhor, eis-me aqui. Repita assim comigo, Senhor. Não, repita com vontade. Senhor, eis-me aqui. Você precisa aprender a falar isso para o Senhor. E quando nós lemos no verso, a partir do verso 29, o que Levi fez? Organizou uma grande festa. Organizou uma grande festa. E apresentou para todas aquelas pessoas, amigos, os publicanos, lá estava fariseu, estavam os religiosos, estava todo mundo. Eu falei, isso aqui é Jesus. Sabe, irmãos, quando você
se tranca no seu casulo, quando você se tranca no seu casulo, você não está mostrando Jesus. Você está colocando em evidência as suas limitações. Você está colocando em evidência as suas fraquezas. É momento de nós atualizarmos isso nas nossas vidas. Precisamos entrar 2022 de maneira diferente. Irmãos, qual que é a área, por exemplo, da sua vida que é mais adoecida? Qual o seu ponto fraco? Qual é a área da sua vida que é mais adoecida? O que aconteceu em 2021 com você que você olha e fala, isso aqui eu tenho que tirar da minha vida nesse ano? O que aconteceu? É momento de atualizar. É momento de nós atualizarmos. Nós precisamos chamar Jesus para intimidade. Tem gente que só tem contato com Jesus no domingo ou na célula. Porque é tanta coisa na semana. Quem aqui tem uma semana bem corrida, levante a mão comigo. Está vendo? Todos nós temos. Mas nós precisamos aprender a priorizar. Precisamos chamar Jesus para a intimidade. Precisamos abrir a nossa vida para Ele. Precisamos abrir as nossas vidas para Ele. É momento de nós atualizarmos. Então eu quero te dar algumas dicas. Para você que, por exemplo, eu estava vendo aqui o meu aparelho aqui. Está aqui que tem uma atualização. E se eu fosse fazer a atualização agora, ia lascar tudo aqui. Então o que eu vou ter que fazer? Parar um momento. Dedicar aquele momento para uma atualização. É assim ou não é? Você consegue usar o computador quando ele está atualizando? Você consegue usar o celular quando ele está atualizando? Sim ou não? Não. Você precisa parar. Eu quero te convidar, no mês de janeiro, a você parar, para atualizar a sua vida. Atualizar a sua vida com Deus. Atualizar a sua vida familiar. Seu relacionamento com seus pais, seu relacionamento com seus filhos, seu relacionamento com seu cônjuge. Atualizar a sua vida profissional, os seus estudos. A você atualizar a sua vida ministerial. É momento de nós pararmos e abrirmos a nossa vida para Ele, para que nós atualizemos e possamos em 2022, sabe a sua lista de gratidão que você fez agora, semana retrasada? A sua lista vai ser 3 vezes maior, porque você voltou seus olhos para o Senhor e falou, Senhor, eu quero atualizar, e você vai mudar a sua postura, hábitos novos vão acontecer, vão chegar até você, você vai adquirir hábitos novos. Eu quero começar a ler livros. Você quer começar a ler livros? Nós temos o clube da leitura nosso, nós vamos daqui a pouco colocar o novo livro, nós temos livraria, a gente tem tantas ferramentas. Eu queria servir. Você quer servir no que você sabe fazer, irmãos? Sem tocar triângulo, fala com o Edicinho. Sem tocar gaita, fala com o Edicinho. Eu sei ligar e desligar o aparelho de som de casa, fala com a edição. Eu gosto de tirar foto, fala com o Júnior. Você gosta de fazer? Eu gosto de servir as pessoas, fala com o Reginaldo e com a Simone. Eu estou dando um spoiler da última ministração já aqui. Eu sei fazer bolo, fala com o teu líder de célula, ele vai ficar muito feliz com você, viu? Não vai ficar, líder de célula, vocês não ficam felizes quando alguém sabe fazer bolo? E agora que as reuniões vão voltar à presença, imagina só, irmãos. Todos nós temos dons e talentos que o Senhor nos deu. Todos nós temos. O que nós temos feito com Ele? O que você tem feito com os seus dons e com os talentos que Deus te deu? Irmãos, Jesus nos chamou para nós andarmos com Ele. Estar em igreja faz parte. Estar em igreja é a nossa vida. Mas Jesus nos chamou para andar com Ele. E quando eu ando com Ele, presta atenção. Quando eu ando com Ele, tudo aquilo que faz sentido para Ele, faz sentido para mim. Tudo aquilo que faz sentido para Ele, faz sentido para mim.
Essa semana, acho que alguns ficaram sabendo, o que aconteceu na Bahia. Vocês viram o que aconteceu lá nesses dias? Pastor Luiz Maia, na hora que ele pegou o telefone, ele me ligou. Irmãos, eu não olhei condição. Vamos ajudar os irmãos lá. Sabe o que aconteceu? Um monte de irmãos do nosso meio se levantaram enviando doações. Nós vamos estar encaminhando amanhã, segunda-feira, para ele. Porque o que tem valor para ele, o que são? São as pessoas que têm valor para nós. Tem valor para nós. O que tem valor para Jesus, e eu sei fazer, eu vou fazer e vou dedicar a Ele. Nós precisamos entender isso. E se você fosse sair daqui hoje, que se você saísse daqui, se você for, não, você vai sair, que ninguém vai ser arrebatado, né, irmãos? Ao sair daqui, melhor dizendo, ao sair daqui, se você entendesse que você precisa abrir a sua vida para Ele, missão cumprida. Missão cumprida. Jesus te chamou para algo muito maior do que você possa compreender. Nós possamos deixar de fazer contas e olhar para Ele. Se Levi fizesse contas, não tinha servido a Jesus. O jovem rico, o que ele fez? Fez contas. E o que aconteceu com ele? Hoje ele virou para nós uma referência de alguém que não ouviu o Senhor. Nós possamos falar sim, Senhor, todos os dias do ano de 2022, em nome de Jesus. Queria convidar que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça aí no seu lugar. Sabe, irmãos, mas eu escolhi caminhar. Não, Ele escolheu você. Jesus te escolheu. Ele te chamou. Ele te escolheu. Que neste ano de 2022 o nosso caminhar com Ele seja um caminhar diferente. Porque Ele nos chamou para nós andarmos com Ele. Andarmos com Ele. Nós andarmos com Ele. Ele nos chama hoje para nós atualizarmos a nossa vida com Ele. Eu queria que você começasse a orar aí no seu lugar.